mediunidade de empatia sente o que o espírito sente, mas não escuta e não vê o espírito. Pode acontecer? Claro, isso pode acontecer, tá? Escutar é uma área do cérebro. Então, mas tem gente que faz tudo ao mesmo tempo. André Luiz descreve a mediunidade mais ou menos assim. A partir da glândula pineal, ela se derrama no cérebro. E você tem afinidade em certas áreas. Por exemplo, nós podemos ir para a escola, a gente aprende a ler, a gente aprende a escrever, você aprendeu coordenação motora, mas tem gente e aprende a desenhar que tem uma aptidão maior para o desenho, outro uma aptidão maior para a escrita. Aquele que desenha sabe escrever, mas não escreve tão bem como o escritor. O escritor sabe desenhar, mas não desenha tão bem como o pintor. Vocês entenderam? São afinidades. Então, o meu cérebro tem uma área motora, mas eu não tenho o equilíbrio que uma bailarina tem. Por quê? Porque ela trabalhou isso. Vou dar um exemplo sobre a educação do cérebro, tá bom? Audição. Então, eu tenho 100% de audição. E nós temos aqui do meu lado uma pessoa que tem 80% de audição, tá? Ou seja, a minha audição é maior do que a dele? Sim, eu tenho 100%, ele tem 80%. E aí a gente bota uma música para tocar. E aí você pergunta, vocês estão ouvindo o terceiro violino no segundo movimento? Aí eu, não, estou ouvindo nada. Eu estou ouvindo a sinfonia, mas eu não consigo distinguir violino ou boia, para mim é só o som. Não sei qual instrumento está fazendo o quê. E ele diz, não, percebi, ele errou um compasso. Peraí, como é que ele percebeu o terceiro violino? Como é que ele notou? Como é que ele separou os sons no meio da música? Se a minha audição é melhor do que a dele, por que eu não ouvi o violino? Porque a minha audição pode ser até melhor que a dele, mas eu não tenho educação musical. Como ele tem educação musical, ele consegue decompor os sons que ele está ouvindo. Entendeu? Da mesma maneira, a educação pode favorecer uma manifestação mediúnica específica. Então, ele se derrama, mas você não tem nenhuma aptidão para escrita, não é uma área desenvolvida, você nunca faz isso. Então, você não vai psicografar ou não vai fazer isso ou aquilo. Mas existem médios em que a mediunidade se localiza. Então, existem médios exclusivamente de psicofonia. Então, ele não sente nada, não vê nada, não ouve nada, só fala. E existe aquele que é só de psicografia, não vê nada, não ouve nada, só escreve. Então, existem médios que têm uma única aptidão mediúnica, sim. Então, é como se o cérebro dele estivesse localizado. Então, o estímulo vai se localizar naquela área e não se manifesta em outras. Então, ele não vai sentir o que o espírito sente. Tem médium que sente o que o espírito sente, mas não fala nem ouve? Sim, tem. Inclusive, na outra live eu falei de um problema que pode acontecer com esse tipo de médium quando a pessoa não compreende essa mecânica. Então, vamos lá. Não é comum. O mais comum é você ter um pouquinho de cada coisa. Então, é uma manifestação generalizada. Então, é tipo médico generalista. Mas tem especialistas. Da mesma maneira, o normal é o médium generalista, mas existem especialistas. Então, digamos que nós temos um médium especialista. Gente, isso aí é uma colocação para entendimento. Isso não existe na codificação, não está escrito em nenhum lugar. Eu estou usando a palavra para fazer uma analogia, tá? Então, digamos que eu tenho um médium especialista. Ele é especialista em incorporação. O que é que significa? Que ele só tem incorporação. Ele não tem psicofonia, ele não tem audição, ele não tem vidência. Então, só que ele é muito especial. Ele sente exatamente tudo que o espírito sente. Como seria isso? Digamos que o espírito morreu ateando fogo no próprio corpo, esse médium vai sentir tudo. É isso, esse tipo de médium. Mas ele não vai falar, nem vai escutar nada. Então, esse médium está numa reunião mediúnica e aí ele começa a sentir a presença do espírito. Como é que ele sente a presença do espírito? Ele começa a sentir coisas. Ele sente dor, ele sente isso, sente aquilo, sente um monte de negócio. E o que ele fala? Nada. Não tem nada na fala. Na área da fala dele não acontece nada. Ele vê, nada. E aí você tem, nessa reunião, um doutrinador que percebe que ele está apresentando desconforto, é nítido que ele está sentindo desconforto. Aí ele se aproxima. Meu irmão, diga o que você está fazendo aqui. E ele não fala nada. Meu irmão, dê passividade. Aí fala para o médium, fulano, dê passividade, deixa o nosso irmãozinho falar. E ele não fala nada. E o médium aqui está sentindo um monte de troço. E ele diz que tem que falar, mas não vem nada para ele falar. Ele não tem vontade de falar nada. Não tem palavra nenhuma na mente. Não tem nada acontecendo ali. Não tem nada falando. E aí, aquilo fica super intenso. Ele ofega, faz aquela monte de manifestações físicas, mas falar que é bom não fala nada.
E aí, quando termina a reunião, o doutrinador chega: meu filho, que você não deu passividade ao espírito? Você sentiu? Senti. Aí ele pergunta: você viu? Vi o espírito, ele estava assim, assado, que era tudo que ele sentiu. Então, até uma confirmação: não, tinha um espírito mesmo, não estou inventando isso. Por que você não deu passividade? Fala! Aí, na outra reunião, a mesma coisa. 4 reuniões: meu filho, você tem, vamos rezar, vamos fazer isso. Aí, na quinta, todo mundo já: gente, por que você não faz a caridade? E aí ele começa a sentir aquele negócio, ele tem a garantia do médium vidente, que é o espírito, ele está sentindo tudo que o espírito, está confirmado tudo. Ai, meu Deus! E ele fala qualquer coisa. Ele acabou de inventar. Ele inventou uma história para a sensação. A sensação é real, mas o que ele está falando não é. Ele está inventando. Então ele vai criar uma história para aquela sensação. Então essa comunicação que ele está dando é falsa. Mas ele não é médium? É. Ele está dando passividade? Tá. Mas isso que ele está falando é falso. Então, um médium verdadeiro, com a presença de um espírito verdadeiramente e com a ligação verdadeira, pode dar uma comunicação falsa? Pode. Foi o que aconteceu. Mas peraí, então, como é que seria? Se você não tem vontade de falar nada, não acontece nada, mas a sensação é intensa, você está sentindo perfeitamente. O que você faz? Descreve o que está sentindo. Então, digamos que eu estou sentindo aqui a presença do espírito. Olha, gente, eu estou sentindo, Anete. Estou sentindo a presença de um espírito, ele está muito angustiado, está sentindo dor no estômago, está assim, assado, e eu descrevo tudo que ele está sentindo. E aí o doutrinador vem e doutrina o espírito. Mas peraí, ele está escutando? Claro que está escutando, lembra que o espírito está aqui e escuta? Então, ele doutrina aquele espírito está sentindo essas coisas. Eu estou dando passividade. É uma comunicação mediúnica. Eu estou dizendo o que o espírito está me dizendo, nesse caso, através das sensações. E eu dei a passividade. E você pode detalhe sobre isso. Peraí, mas para que serviria uma mediunidade dessa? Olha só, seria muito interessante. Lembra, você já ouviu aquela frase? Quem vê cara não vê coração? Nem sempre o que o espírito diz corresponde ao que ele sente. Tá? Como você não está vendo o espírito, você pode muito bem ser enganado por isso. Ele fala de uma maneira, mas você não vê o que ele está sentindo. Muitas vezes uma pessoa fala de uma maneira e você não vê o sofrimento que ela está trazendo por dentro. Fica pior ainda no mundo espiritual, você está numa reunião mediúnica. Então, você vai saber o que ele sente sem ouvir as palavras que são falsas. Agora, você pode também ter a psicofonia e não ter incorporação. Nesse caso, você não sente absolutamente nada, nenhuma emoção. Não tem emoção, nem dor, nem coisa nenhuma, nada. Você fala o que o espírito fala. Como assim? As palavras surgem e você fala. E lembra, a psicofonia tem 2 tipos. Lembra da psicografia mecânica ou aquela indireta? Então, a psicofonia também. As palavras se formam, você fala como se fosse uma coisa motora, ou as imagens, as palavras vêm na sua mente e você fala. E você fala coisas que não tem nada a ver, você fala perfeitamente, pode ser uma psicofonia 100% perfeito. Você fala até com o sotaque da pessoa. E olha só, uma psicofonia exclusiva, 100%, você pode até falar outro idioma. Você fala o francês, fala outro idioma, que é o idioma do espírito, perfeitamente. E não sente nada. Pode acontecer? Pode. E aí, como você não sente nada, todo mundo sente, será que eu sou médium? Estou inventando. Essa palavra surgiu na minha mente. E são coisas dolorosas, é coisa assim, mas eu não estou sentindo nada. E aí não fala. Segura, porque ele fica esperando sentir. Deixa eu esperar sentir. Vou sentir aquele arrepio, vou sentir um troço aqui. Não sente nada, só vem as palavras. E aí ele não fala, não dá a comunicação, porque ele está inventando. Percebeu a situação? Então, você pode ser um médium generalista ou um médium especialista. Gente, eu estou colocando essa palavra para efeitos didáticos, não tem nada disso na codificação. Olha, a NET disse que eu sou um médium especialista, nada disso, ok? Vamos dar um pequeno intervalo para eu ver as outras perguntas. Olá, que bom que você ficou até o final do vídeo. Para colaborar com esse quadro do canal, basta me seguir no Instagram e deixar sua pergunta. Ela pode ser respondida em um vídeo por aqui mesmo. Conto com você e até o próximo vídeo.